Bom dia a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, no lugar honrado de Jesus, para que todos tenhamos uma manhã de paz, de entendimento, que nos favoreça uma compreensão mais clara da vida, e que sejamos mais felizes. É o que todos nós buscamos em um tempo religioso. Então hoje, tradicionalmente, se comemora no dia de finados. Então, a nossa conversa hoje é como é a abordagem espírita sobre este tema. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar várias perguntas de Allan Kardec sobre isso, e em outras obras também. O primeiro aspecto que eu gostaria de iniciar falando é que o nome comumente dado, Dia dos Mortos, Dia de Finados, nós precisamos avaliar realmente sob a ótica da realidade espiritual, que é o que nós entendemos, que é o que nós acreditamos. Ou seja, a pessoa não morre, não há mortos. O que acontece é o fim da existência física. Então, a roupagem material, o corpo de carne que nós ocupamos temporariamente, este é limitado, este de fato terá como um fim, e é o que todos nós sabemos. E é interessante constatar que esta observação de que o nosso tempo de vida na matéria é limitado, extrapola qualquer concepção religiosa. Mesmo aquelas pessoas que não possuem religião são obrigadas a reconhecer a realidade, que todos nós estamos aqui de passagem. Então é importante que nós trabalhemos até na nossa maneira de expressão essa questão da realidade espiritual. Porque muitas vezes nós dizemos assim: hoje estou com um espírito alegre, minha alma está triste. E isso é equivocado. Porque nós somos o espírito, nós somos a unidade pensante. Nós deveríamos dizer assim: eu estou com o corpo cansado, a minha matéria está um pouco alquebrada, adoecida. Mas eu, Marcelo, eu sou espírito. Então, só o fato de nós termos essa constatação diferente, mais correta, já melhora a nossa aceitação quando algum ente querido nosso retorna à pátria espiritual. Outro aspecto interessante é que todos nós já passamos dezenas de vezes, pelo menos dezenas de vezes, pelo evento da morte do corpo físico e pelo evento do renascimento em um corpo que se formou. Então isso também pode ser muito útil às vezes, quando nós consideramos, mas aquele meu familiar, aquele meu amigo morreu. O que morreu foi o corpo físico. A pessoa continua existindo tal como era antes, apenas numa realidade que nós não compreendemos com toda clareza quando não estudamos isso profundamente. Quando nós estudamos isso em profundidade, vai se tornando cada vez mais clara a nossa percepção desta realidade. Então, um aspecto que ajuda também é essa lembrança de que já passamos várias vezes por esse evento. Não só nós, como aqueles a quem nós queremos bem, aqueles que nós amamos, todos já atravessamos esse portal da morte do corpo físico várias vezes. Então isso também normalmente nos ajuda a aceitar com um pouco mais de naturalidade. Quando o nosso filho, da criança, vai fazer uma primeira viagem com a escola, ou vai participar de um evento esportivo, que ele se ausenta de casa sem a nossa tutela, a primeira vez,
nós ficamos mais sobressaltados. Depois a gente aceita, de algumas vezes, a gente aceita isso com mais naturalidade. Então, se nós lembrarmos que já passamos todos nós pelo evento da morte física várias vezes, isso também pode nos ajudar a aceitar com um pouco mais de naturalidade. Ah, mas então é errado essa comemoração do Dia dos Mortos? Eu devo ir ao cemitério ou não devo ir? O que cada um deve ou não fazer, naturalmente, é decisão de cada um, individual. Mas é importante nós lembrarmos alguns aspectos. O primeiro aspecto é que a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós consideramos, ela não se encontra dentro do caixão, dentro do túmulo. Porque a pessoa, como nós conhecemos, é a realidade espiritual, ela então se liberta da matéria após a morte do corpo físico. Então é importante nós lembrarmos disso. Nós podemos, por exemplo, ter gratidão pela instrumentalidade física, pelo corpo físico de um ente querido nosso. O corpo físico, que meu pai habitou, que minha mãe habitou, que meu filho, que meu amigo. Mas também nós somos obrigados a reconhecer que aquela matéria que nós também podemos ter gratidão, já que o corpo físico é o nosso instrumento, aquela matéria também vai se decompondo, como é natural. Então nós podemos considerar que o nosso corpo físico é uma morada que nós ocupamos por um tempo. Então, a ida ou não ao cemitério, como eu disse, é uma decisão individual, mas é algo mais ou menos assim. É como se eu morasse em uma casa e depois eu me transferisse para outra residência. E todos os meus amigos, as pessoas próximas, sabem que me transferi para outra residência, que eu não estou mais naquela casa de início. Mas, por alguma razão, alguns familiares, entes queridos, quando quiserem me homenagear ou se lembrar de mim, eles vão naquela casa em que eu não moro mais. Quando eu tiver notícia de que as pessoas se lembraram de mim por aquela minha primeira casa, claro, é uma boa lembrança. Mas a constatação do mundo espiritual é a seguinte: por que a pessoa foi naquela casa sabendo que eu não moro mais ali? O ideal seria que ela se lembrasse de mim, ou quisesse me homenagear, onde eu estou agora. Então, se quisermos ir ao cemitério, é uma opção de cada um, mas é importante lembrar que o nosso ente querido, ele não está mais habitando ali. Eu posso ir para lá de uma questão de respeito, de atenção, de cuidado. Às vezes nós temos na família pessoas, a minha mãe mesmo, minha mãe tem muito apego com o túmulo, com a lápide. Então posso ir, posso auxiliá-la sem nenhum problema. Mas devemos ir trabalhando a nossa razão de que a atual morada dos que partiram da vida material é a pátria espiritual. Em sendo a pátria espiritual, eu posso me lembrar dos que partiram, posso homenageá-los, posso expressar minha gratidão em qualquer lugar que eu estiver. Então eu não preciso ir ao cemitério, não preciso ir onde as cinzas foram depositadas. Em qualquer lugar que eu estiver, todos os dias do ano, eu posso me lembrar daqueles entes queridos que partiram. Aliás, é o que nós gostamos agora. Quem fica feliz com um amigo que considera muito e o amigo só lembra de dar notícia no dia do aniversário? Melhor que nada, Melhor um dia por ano do que nada. Mas se é uma pessoa que é importante para nós, que nós consideramos, nós ficaríamos reconhecidos, nós ficaríamos gratificados se a pessoa se lembrasse de nós várias vezes, e não uma vez por ano. Ainda mais indo em uma casa que nós não habitamos mais.
se nós estivermos na pátria espiritual. Então, qual é a melhor homenagem que nós podemos fazer aos nossos entes queridos que partiram? Qual é o melhor presente que nós podemos lhes ofertar? O melhor presente é a oração. Então, quando nós estamos na pátria espiritual, o que mais nos reconforta dos nossos entes queridos é sermos lembrados em oração. Tem várias obras espíritas que ilustram isso com muita riqueza. O livro Nosso Lar, o livro Memórias de um Suicida. Então, quando nós nos recolhemos em oração e homenageamos pela prece um ser querido que partiu, muitas vezes eles conseguem visualizar no exato instante em que nós estamos formulando a prece. E isso é motivo de grande alegria, de grande regozijo, de grande fortalecimento, porque a pessoa se sente lembrada do modo mais verdadeiro. Agora, é importante que a nossa prece, que a nossa oração, tenha uma determinada conduta. Qual seria essa conduta? Aquela que nós gostaríamos de ouvir, de perceber, se estivéssemos na pátria espiritual. Então vamos imaginar que nós já estamos fora do corpo físico e estamos no mundo espiritual, retornamos à nossa verdadeira morada. O que nós gostaríamos de ouvir dos nossos entes queridos? Olha, fique bem aí no mundo espiritual, que nós ficaremos bem aqui. Sinto saudades de você, mas sou grato por tudo que pude conviver ao seu lado. Muito obrigado por tudo que você nos proporcionou. Que você possa se sentir fortalecido no seu novo ambiente, que você já possa estar restabelecido no ambiente espiritual. Nós todos estamos sob o amparo de Deus. Então, esse tipo de informação, se nós estivéssemos na pátria espiritual, nos confortaria, porque nos sentiríamos lembrados com carinho, saberíamos que não fomos esquecidos e também nos tranquilizaríamos. Porque é muito atormentante quando as pessoas fazem oração, mas entrecortando a oração as pessoas expressam a sua inconformação. Então, nós na pátria espiritual ficaremos muito agoniados com pensamentos ou sentimentos assim: não consigo viver sem você. Imaginemos uma mãe, um pai, um irmão, um filho na pátria espiritual, sabendo que não tem como retornar de imediato e ouvindo esse tipo de solicitação. Nada ficou como antes. Não consigo viver sem você. Você não imagina o meu sofrimento. Como é que você me abandonou? Justo na hora que eu mais precisava. Nessas interjeições há muito do nosso egoísmo. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa que está na pátria espiritual não tem como vir e se materializar de novo naquele corpo físico que já se decompôs. A única coisa que nós vamos conseguir é perturbar o nosso ente querido. Se parece difícil, né, essa constatação, vamos ter uma analogia aqui na Terra mesmo. Né? Então, vamos imaginar um filho, né, que vai estudar fora e que está numa longa distância da sua casa, da sua família, e aí ele fica doente. Então vamos imaginar que ele pegou uma gripe ou o início de pneumonia, alguma coisa assim. Não informar nada talvez não seria adequado. Mas o que seria equilibrado? O indivíduo pegar o telefone e ligar: olha, pai, olha, mãe, tive um problema de saúde, peguei uma gripe muito forte, mas já fui ao médico, estou medicado, estou fazendo repouso. O meu colega de república, ou a pensão que eu moro, ou meu amigo de dificuldade está me ajudando aqui, já estou me sentindo um pouco melhor.
Só estou ligando para informar vocês, mas fiquem tranquilos que eu estou sendo cuidado. E vou ligar à noite, vou ligar amanhã para dar notícias de como estou. Claro, se fôssemos pais e mães desse indivíduo, ficaríamos preocupados, faríamos nossas orações, mas nos sentiríamos reconfortados saber que houve assistência médica, que está tomando medicação, que está fazendo repouso e que tem alguém ali olhando por ele. Agora, e se nós, o que fazemos muitas vezes, especialmente quando somos jovens, pegamos a primeira gripe forte fora de casa, a gente liga para a mãe. A gente já capricha um pouco no tom da voz, Mãe! Filha, você? Sim, mamãe, sou eu. Você está bem? Não estou nada bem. Estou aqui acabado. Não consigo comer nada. Devo estar com 45 graus de febre. Como é que a mãe e o pai vão ficar? Agora, se o jovem sabe que não tem como a mãe lá, não tem como o pai lá, é algo equilibrado fazer isso? Claro que não. Mas se tiver 16, 17 anos, a gente ainda pode colocar na conta da adolescência, Como diz o primo meu, adolescência tarda, mas não falha, Mas depois que a gente chega na idade adulta, não seria pertinente nós nem darmos notícia nenhuma e também nós criarmos uma condição de ficarmos procurando valorizar o nosso sofrimento às custas de atormentar quem está na pátria espiritual. Então vamos sempre nos colocar no lugar do outro. O que eu gostaria de ouvir? Que eu sou lembrado, que as pessoas fazem orações por mim, mas que elas me desejam o bem aqui, que elas estão procurando ser independentes, autônomas. Então é exatamente o que nós gostaríamos de ouvir que nós deveríamos fazer. Então o melhor presente para os nossos entes queridos que partiram é uma oração equilibrada, uma oração que a pessoa se sinta bem de verdade, que a gente se sinta bem aqui também. Ah, mas e se eu me emocionar? Não tem nenhum problema nós nos emocionarmos se as emoções forem bem fazejas. Eu não posso resvalar para o desespero. Mas a gente chora por saudades. A gente chora por boas emoções, por uma boa música, quando a gente vê um filme edificante. Não tem problema chorar. O problema é a gente se desesperar, porque aí a gente perturba o outro. Mas e quando é recente? Bom, dizem os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais dessa área mental, comportamental, que em geral o processamento do luto demora ao redor de 3 a 4 meses. Então, entre 3 e 4 meses, realmente talvez seja difícil nós conseguirmos de imediato racionalizarmos de modo muito imediato, muito pronto as situações. Mas qual que é a estratégia então? A estratégia é que a gente sempre procure ir trabalhando a emoção com a razão. Então, se houve um ente querido nosso que retornou à pátria espiritual há uma semana, há um mês, há 2 meses, e nós nos pegamos chorando muitas vezes, há certas atividades que nós temos que fazer que são muito difíceis. Quem aqui já teve um familiar muito próximo que retornou à pátria espiritual sabe o quanto é difícil você desfazer o armário que a pessoa usava, você dar um destino para as roupas que ela vestia, você organizar os bens materiais. Isso é difícil mesmo. Nós vamos nos emocionar? Claro que vamos. Porque nós não somos de pedra. Mas a gente tem que ir procurando, e por isso que o ideal é que a gente consiga tomar essas atitudes que são mais práticas durante esse primeiro período após a morte do corpo físico, que é justamente quando o luto está sendo processado.
a gente vai chorar, vão ter dias mais difíceis, dias que a gente vai se encontrar mais, mas a gente tem que ir permeando a nossa emoção com a razão. E vamos nos dizendo a nós mesmos: bom, o que morreu foi o corpo físico, mas o meu ente querido, o meu pai, o meu irmão, minha mãe, o meu avô, meu tio, meu amigo, ele continua existindo. Por algum tempo ficaremos privados do contato físico. Mas se é alguém muito importante para nós, seguramente nós já reencarnamos juntos várias vezes, já reencontramos na pátria espiritual várias vezes, então vai ser por um período de alguns anos, de alguns meses, de algumas décadas. Mas temos que lembrar que a misericórdia de Deus é infinita. E é lógico que um laço de amor verdadeiro jamais se desfaria por nós não estarmos enxergando a pessoa. Todos nós temos amigos que podemos ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem encontrar. E quando nós reencontrarmos esse amigo, a amizade, o bem-querer, a satisfação continua a mesma. Ora, o mesmo se passa em relação ao mundo material ou mundo espiritual. A matéria física não interfere na qualidade do amor que nós temos pelos nossos entes queridos. Então, nós temos que nos acelerar. Nesse processo do luto, nesses meses iniciais, vamos chorar, vamos ter momentos mais difíceis, dias mais críticos, mas vamos sempre racionalizando a situação. Bom, eu sei que ele ou ela, ele o indivíduo, ou ela a pessoa, eu sei que ele não morreu, que morreu foi o corpo físico. Sei que ele também está num processo de adaptação na pátria espiritual. Sei que o melhor que eu posso fazer é desejar o bem dele, tranquilizá-lo com os meus pensamentos de confiança em Deus. Aí a gente chora um pouco a gente lembra disso, a gente passa um pouco melhor. E assim vamos caminhando. Em relação ao luto, em tudo, também no luto vale o equilíbrio. Nem nós queremos fazer de conta que não aconteceu nada, que está tudo absolutamente como antes, na verdade é uma fuga, e nem também nos fecharmos num quarto escuro, cerrarmos as cortinas e ficarmos oficialmente de luto por meses a fio. Porque isso prejudica quem partiu e nos prejudica. Então, uma boa estratégia, à medida que gradualmente nós vamos processando o luto, tomando as providências materiais necessárias, incorporando essa nossa compreensão racional da vida espiritual, há uma coisa muito útil que nós podemos fazer, que é prestar uma homenagem aos que partiram. E Emmanuel nos diz que a melhor homenagem que nós podemos fazer é praticar o bem em homenagem àquele que se foi. Então, por exemplo, nós podemos tanto fazer algo que a pessoa gostava, ou nós iniciarmos determinada atividade com essa seguinte conotação: vou iniciar esta boa atividade, este ato de caridade, para homenagear o meu ente querido que partiu. Então, por exemplo, se era uma pessoa que gostava das crianças, que tinha alguma atividade com a infância, que tinha espontaneidade, vou começar a colaborar na evangelização infantil. Vou me preparar, vou estudar, vou me tornar um auxiliar. Por quê? Porque minha avó que desencarnou, eu tenho um grande vínculo com ela, e também vamos já nas menores situações corrigindo os tempos verbais. Eu gostava tanto da minha avó. Não é errado. Sua avó não acabou. Acabou o corpo físico, porque venceu o caso dele. Eu gosto muito da minha avó, e como a minha avó está no mundo espiritual, e eu sei que ela gosta muito de crianças, eu vou iniciar alguma tarefa caritativa na área da infância em homenagem à minha avó. Tem um tio meu que gosta muito da natureza, assim, e eu vou começar a plantar árvores
E toda árvore que eu plantar, eu vou render uma homenagem. Podemos conversar assim mesmo. Olha, tio, sábado que vem, eu vou lá para o sítio daquele amigo meu, e já combinei com ele, estou levando 4 mudas, vou plantar, vou cuidar dessas árvores, em sua homenagem, meu tio. É uma coisa é a oração que a gente faz, outra coisa é a homenagem que a gente faz. E esse tipo de homenagem, a prática do bem, vou visitar os enfermos, vou visitar as crianças órfãs, vou ser mais solidário com meus vizinhos, porque meu pai, que está na parte espiritual, sempre foi muito espontâneo com os vizinhos. Uma coisa é a oração que a gente faz, outra coisa é nós iniciarmos uma boa atividade homenageando um familiar nosso que está no mundo espiritual. Porque isso sim é algo que vai representar uma satisfação daquele ente querido se sentir lembrado como uma boa atividade. E se nós nos emocionarmos muito a primeira vez, é capaz que isso aconteça. Depois da segunda a gente vai com mais naturalidade, a terceira também. Mas isso é uma homenagem importante. Então, como presente, a melhor é a oração. Como homenagem, a melhor proposta é fazermos alguma boa atividade. Então a mensagem do Emmanuel que é maravilhosa, diz assim: imagine, em relação ao seu ser querido que partiu, quando fores fazer alguma obra do bem, as suas mãos do ente que partiu dentro das vossas que estão no mundo material, como se fossem eles mesmos a intuírem as suas atitudes para o bem. Outro aspecto muito importante em relação a quem partiu para o mundo espiritual é nós lembrarmos que a pessoa continua sendo exatamente o que ela era. O fato de nós nos desvestirmos da matéria não muda a nossa característica moral. Hoje eu vim com uma camisa listrada. Se eu tirasse a camisa listrada e colocar uma camiseta amarela, eu continuo a mesma pessoa. Em relação à matéria grosseira, é a mesma coisa. Não é porque a pessoa está liberta da matéria grosseira que ela mudou. Em geral, nós fazemos muito duas coisas. As pessoas próximas de nós, que nós gostamos, quando vão à pátria espiritual, a gente gosta de endeusar ou santificar. Aqueles que a gente não gostava muito, a gente tende a lembrar detalhadamente os piores defeitos. As duas situações são equivocadas. Por quê? Porque quem está no mundo espiritual é muito mais sensível, suscetível aos comentários, à enunciação do nome, à lembrança pelo pensamento. Por quê? Como está livre da matéria grosseira, um pensamento que nós façamos para quem está no mundo espiritual é percebido rapidamente. Então vamos pegar a primeira situação dos seres queridos que nós gostamos mais e que se encontram no mundo espiritual. A gente começa com um processo, eu não sei a ordem certa, mas tem beatificação, santificação. A gente começa, depois até a gente começa a endeusar a pessoa. É constrangedor, porque nenhum de nós aqui é espírito perfeito. Imaginemos nós mesmos na pátria espiritual, observando, ouvindo, recebendo notícias dos nossos entes queridos, e nós automaticamente chegamos à perfeição. A gente se constrange, porque a gente sabe que não é realidade. É igual, por exemplo, eu sou um excelente cozinheiro. Faço pipoca de micro-ondas e ovo cozido com perfeição. Imaginamos que eu estou numa roda de conversa e a minha mãe ou minha esposa diz, não, porque o Marcelo cozinha muito bem, ele faz preparados complexos, ele conhece a cozinha mediterrânea, conhece a cozinha italiana, ele faz comida japonesa, e eu não posso explicar a verdade, olha gente, não é bem assim não, né? No máximo que eu posso é encomendar pelo motoboy. Então, claro que eu me senti desconfortável com isso.
que não representa a realidade. Então, imaginemos os nossos entes queridos ouvindo referências. Nossa, porque esse meu familiar, esse meu avô que partiu, nossa, mas ele era uma pessoa, não tinha um defeito. Sem defeito aqui, só Jesus Cristo. Mas a gente fala isso, né? Mas ele era bondoso, caridoso, paciente, humilde, dedicado, desprendido. A pessoa se constrange, ela fica preocupada, pensando, nossa, quando a gente se reencontrar, como é que vai ser? Porque eu não sou isso. Então é muito melhor nós tratarmos com naturalidade igual nós mesmos somos. Nós temos virtudes, temos defeitos. O que nós podemos fazer é o seguinte, para o nosso ente querido, olha, que você possa ampliar suas virtudes na paz espiritual, que você possa trabalhar no bem, que você possa se enriquecer espiritualmente, que é o que eu vou procurar fazer também. Então isso é uma conduta lúcida, uma conduta equilibrada. E tenhamos também muito cuidado com aquelas pessoas que nós não temos muita simpatia, ao fazermos comentários desequilibrados. Então, em várias obras espíritas, por exemplo, o livro Sexo e Destino, quando tem lá a desencarnação do Torres, as pessoas no velório começam a lembrar situações equivocadas da vida dele. Isso é penoso para o espírito que recém desencarnou, é uma falta de caridade nossa, e é uma situação muito crítica para nós, porque espíritos malfazejos, percebendo a maledicência que nós estamos reportando, podem se sintonizar conosco. Então, em relação ao cuidado com os nossos pensamentos e palavras, nós temos que tê-los com os encarnados. De evitarmos a maledicência, de evitarmos a calúnia, a mentira. Se há algum erro, que seja tratado com caridade, que seja corrigido ou que seja apresentado de forma equilibrada. Mas em relação a esses aspectos, para quem está no mundo espiritual, com muito mais cuidado. Porque a percepção deles é muitas vezes maior do que a nossa. Então esses são aspectos importantes para nós lembrarmos. Um outro contexto que a gente tem que lembrar é o fato de muitas vezes nós nos inconformarmos com a desencarnação. Isso é muito doloroso, porque muitas vezes para quem partiu é difícil também, quando se reconhece naquele contexto da vida espiritual, é difícil para a pessoa se adequar à nova situação. Isso é comum nas mortes repentinas. Quando há morte do corpo físico repentinamente, normalmente há inconformação nos dois planos da vida. Se a pessoa que partiu do mundo espiritual não tinha uma boa preparação para a morte física, e aqui eu faço um parênteses, quem de nós tem? Quem de nós lembra todos os dias, quando amanhece, a realidade mais viva em estarmos aqui presentes no mundo material é: hoje pode ser o meu último dia neste corpo físico. Isso é uma realidade. Quem de nós lembra disso? E dos que se lembram, quem de nós conduz a sua vida de acordo com esta realidade? Possivelmente bem poucos de nós. Então, quando alguém retorna à pátria espiritual repentinamente, é provável que a pessoa vai passar por um tempo ainda de falta de compreensão clara sobre o que está se passando, e depois que ela tem a compreensão, muitas vezes vem a inconformação. É natural, nós também somos assim. Agora, nós que estamos aqui encarnados, que podemos processar melhor, porque não temos a grande transição a nos solicitar esta interpretação,
nós temos o dever de facilitar a adaptação de quem partiu. Como é que a gente facilita? Com as orações equilibradas, com uma aceitação bem fazer, com mensagens pelo pensamento, de que sabemos que a pessoa continua existindo, de que nós iremos nos reencontrar, que o vínculo que foi criado somente será fortalecido com o passar do tempo, não importa se mundo material ou espiritual. Temos o nosso dever. E trabalharmos para que a inconformação não nos atormente e atormente o nosso ente querido. Nesse aspecto, é muito interessante nós lembrarmos aqui a grande importância dos processos enfermos antes da nossa desencarnação. É muito comum nós escutarmos o seguinte: eu quero morrer igual um passarinho. Eu quero morrer dormindo. Olha, vou morrer de repente. Em verdade, pouquíssimos de nós estamos preparados para isso. Por quê? No processo da degradação progressiva do corpo físico, é somente assim que a maioria de nós se dá conta desta verdade. Hoje pode ser o último dia que estou sobre a Terra, como espírito encarnado. Como está no livro, que retrata os últimos meses de Morris Schwartz, um livro interessantíssimo, chama A Última Grande Lição, que é um professor de filosofia dos Estados Unidos, e que ele recebe o diagnóstico de uma degeneração muscular, miosite degenerativa. Então ele sabe que num determinado momento o seu diafragma não terá mais condições de funcionar e ele vai parar de respirar. E aí ele resolve transformar os seus últimos meses num evento extremamente construtivo, em que ele vai conversando com os amigos, ele vai se integrando, ele vai admitindo, ele era ateu, mas com essa realidade inquestionável, ele começa a ponderar um pouco mais sobre a vida espiritual, e ele se reaproxima de ex-alunos, de amigos, pessoas que ele não via. Ele vai se preparando para o retorno ao quadro espiritual. Ele e a família. Então, de modo geral, o que nós muitas vezes não queremos, quando a gente fala em ficar no leito, ficar doente na cama, a gente muitas vezes não quer aquela situação que é desconfortável, sim, da pessoa ficar ali precisando de cuidados, ou nós nos imaginamos precisando de cuidados, mas do ponto de vista espiritual, que é o objetivo nosso aqui, invariavelmente este período é fundamental para o nosso crescimento e para a solução de grandes tendências. Eu conheço alguns casos, algumas dezenas de casos, de conflitos familiares que tiveram início de solução equilibrada quando o pai, a mãe, o avô estavam nas suas últimas horas, depois de vários meses na cama. Quando a família se reúne e aquele que está partindo para a paz espiritual pede: olha, eu quero que vocês fiquem em paz, vocês conversem entre si. E o impacto daquilo é muito grande, e normalmente constitui a motivação necessária para que as pessoas deixem de lado o orgulho, a vaidade, e se dispõem então a retomar uma convivência que havia sido interrompida. Então, quando nos depararmos com algum familiar nosso no leito de morte, se isso se prolongar por dias, semanas ou meses, vamos considerar que essa transição gradativa é muito interessante, muito oportuna para que nós nos preparemos, para que pessoas se preparem também. Marcelo, mas é um sofrimento muito grande. É importante lembrarmos que quanto mais o corpo vai se depauperando, mais nós, espíritos, vamos nos vinculando à vida espiritual. Então, nem sempre o que nós imaginamos que seria dor ou desgaste daquela pessoa é correspondente ao que nós imaginamos. Porque para quem está no vigor da forma física,
A percepção da matéria é uma. Para quem já está com o seu fluido vital em processo de extinção, a percepção das situações é diferente. Tanto é que é muito comum quem já está com o estado moribundo, ou seja, quem já está bem próximo do retorno à pátria espiritual, a pessoa começa a relatar: estou vendo aqui meu pai, minha mãe. Normalmente a medicina materialista considera isso como delírios, a pessoa está delirando. Muitas vezes não é delírio nenhum, é a realidade mais premente, verdadeira, que a pessoa já está tendo uma melhor percepção da pátria espiritual. E aí, quando chega o momento verdadeiro, então ela já se encontra muito mais à vontade com aquilo. Algumas vezes nós consideramos que mas estava tendo um progresso, um trabalho, uma realização tão benfazeja, e aí de repente foi interrompido com a morte do corpo físico. Não é interrompido. O que nós todos precisamos lembrar é que a nossa trajetória de evolução é infinita. Então tem um livro, para concluir, vou citar rapidamente, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que se chama Ave Cristo. Esse livro é extraordinário do ponto de vista de mostrar como a morte do corpo físico não interfere na verdadeira programação espiritual. Por quê? Trata-se de um espírito muito elevado, chamado Quinto Varro, que não precisaria mais reencarnar, já tinha condições espirituais suficientes para conduzir sua trajetória evolutiva na pátria espiritual, mas seu filho dileto, um espírito muito querido ao seu coração, chamado Tassiano, ele estava como espírito mais nas regiões mais desequilibradas e perturbadas aqui da Terra. Então, essa história se passa no início da era cristã, justamente naquelas festividades atrozes do circo romano, em que os cristãos eram expostos às feras, aos gladiadores, às fogueiras. Quinto Varro vê, das altas esferas espirituais, o seu filho Tassiano irmanado naquela turba enfurecida e desequilibrada. E ele solicita aos maiores do mundo espiritual a permissão de reencarnar para procurar encaminhar seu filho Tassiano para Cristo. E os mentores dizem: mas será que tamanho esforço vale a pena? E ele diz que ele reconhece que talvez o filho dele não estivesse tão preparado a ser, mas já dava sinais de tédio com aquela vida perturbada e desequilibrada. E assim, Quinto Varro reencarna e, depois de algum tempo, recebe Tassiano como seu filho na matéria. Mas logo ele tem, por uma determinada conjuntura, ele tem que se afastar do seu filho, que acaba crescendo então à distância da sua convivência. E, posteriormente, quando ele reencontra o seu filho, ele já está, Quinto Varro, retornando à paz espiritual. Ele teve pouquíssimo tempo de conviver com o seu filho tão amado, para o qual ele reencarnou na Terra. Então, quando a gente está lendo o livro, chega nesse momento, a gente percebe que não acabou a história porque o livro está na metade. A gente pensa: nossa, mas ele reencarnou para ajudar o filho. Não conviveu com o filho a maior parte da vida. E reencontra, o filho redescobre o pai quando o pai está no leito de morte. Mas aí que a gente vê que, na verdade, aquilo foram os primeiros passos necessários, porque Quinto Varro era cristão e Tassiano odiava os cristãos. E ele passou a vida inteira odiando os cristãos. Mas o fato dele saber que o pai, que ele idolatrava porque ele se separado desde a tenra infância, o pai havia morrido como cristão, começa a abalar sua estrutura. E depois de algum tempo, de outras provações muito sérias, Quinto Varro reencarna por outra família. Não tinha nenhum vínculo direto com Tassiano. Ele reencarna agora por nome de Quinto Celso. Reencarna com uma mãe que logo fica viúva. Quando ele tinha
perto dos seus 10, 11 anos, a mãe formal, né, a mãe biológica, morre tuberculosa, ele fica órfão e por uma, entre aspas, coincidência do destino, Quinto Celso vem a ser tutelado de Tassiano. E Tassiano pergunta muitas vezes por que razões insondáveis do destino ele tem tamanho apego àquela criança que ele conheceu num acaso de um caminho. E Quinto Celso, né, obviamente, mantém a sua integridade espiritual, sua grandeza moral, e se declara cristão desde a mais tenra infância, e o pai, ao quebrado pelas dores da vida, ele vai percebendo que alguma coisa a mais tem que ter no cristianismo. E no momento final do livro, né, no clímax, quando Tassiano fica cego, ele não tem mais opções a não ser acompanhar aquele filho adotivo cristão, ele perde tudo, os bens materiais, a riqueza, a fortuna, o prestígio. Ele é preso junto com os cristãos para serem oferecidos às feras no Coliseu Romano. E quando Tassiano está se encaminhando para o holocausto, quando ele ouve os cristãos cantando hosanas ao Senhor, porque estavam reverenciando na verdade, não o corpo físico passageiro, mas exaltando a grandeza espiritual da vida verdadeira, naquele momento ele percebe então que a realidade nossa é espiritual. E ele chega junto a Tassiano, que já está atado para ser incendiado numa cruz, e diz assim: meu filho, eu agora compreendo, eu agora sou cristão, façamos juntos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E aí eles fazem a oração juntos, e logo depois, né, os instantes de sofrimento são rápidos. Ele olha para o filho dele adotivo Quinto Celso e se surpreende porque vê transfigurado ali o seu pai Quinto Varro, que o acolhe carinhosamente no colo e leva Tassiano como um trunfo da sua humildade e abnegação, porque ele havia conseguido o seu intento de fazer o seu filho ser encaminhado para Cristo. Então vejamos que os nossos propósitos acontecerão, independente se estamos no mundo material, no mundo espiritual, e que é uma continuidade muito mais real do que nós imaginamos. Basta que nos ocupemos de estudar, refletir e ponderar sobre isso. Muito obrigado pela atenção de todos.